Olhe. Amém. Só que louvar a Deus. Eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar seu nome. Eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar seu nome. Eu só vim louvar a Deus. Entrou em minha vida um dia especial, encheu meu coração de gozo sem igual e ficarás comigo. Por isso eu quero dizer, eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar a Deus, ao que está assentado no trono, ao poder seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Entrou em minha vida num dia especial, encheu meu coração de gozo sem igual e ficarás comigo. Por isso eu quero dizer, eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar a Deus. Aleluia.
Salmo 29, no versículo 2: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor, vestido de trajes santos, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus enviou, aleluia, seu Filho amado pra me salvar. Em perdoar, a cruz morrer, por meus pecados, mas ressurgir e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém. A nossa esperança, a nossa alegria, os nossos caminhos estão nas mãos do Senhor, que tudo pode fazer por nós. Aleluia, glória a Deus. Mais um? Amém. Então nós vamos tirar a oferta e logo após estaremos orando e entrando na pregação da palavra de Deus. Bendito seja Deus, aleluia, glória a Deus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos.
maravilhoso, glorioso e tremendo. Mais uma vez, Senhor, estamos reunidos em Teu nome, para Te louvar, para Te adorar, para bendizer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus, abençoa os ofertantes e dizimistas na obra do Senhor, que eles sejam abençoados, que a prosperidade do Senhor seja ordenada em cada vida, em nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa a pregação da Tua palavra, abençoa o mensageiro do Senhor nesta noite, que o Senhor possa falar conosco, que os nossos ouvidos, os nossos corações estejam abertos para Ti, meu Rei, para ouvir aquilo que é ordenado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Edson pode chegar em nome de Jesus e nos trazer a mensagem do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Valdes. Amém. Paz do Senhor para todos. Quero já ler com os irmãos no livro de Salmo, número 46, e o versículo 1, bem conhecido. Salmo fala sobre Deus que é presente na hora da angústia. Salmo 46. Salmo número 46. Salmo 46, versículo 1 somente. A gente poderia ler todo o Salmo, mas o versículo 1, ele já é a nossa mensagem dessa noite. E diz assim: Deus é, amém? Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, Aleluia. nós te adoramos, meu Deus, e bendizemos o Teu santo nome. Aleluia. Te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua casa mais uma vez, mais um final de semana que o Senhor tem nos sustentado para chegar aqui, nos dando saúde e livramento, nos dando, meu Deus, força e fé, meu Pai, para não desanimarmos diante das circunstâncias. É o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem provido para nossas vidas o alimento, a veste, meu Deus, a saúde. O Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos dado, meu Deus, força e vigor para cada dia poder caminhar na direção, Senhor, que o Senhor quer que nós caminhemos. Ó Deus bendito, abençoa essa noite as nossas mentes, que elas possam estar abertas para as Tuas grandes verdades que nós vamos escutar nessa noite através da Tua santa palavra. Amém. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Podemos sentar, irmãos. Quero falar sobre o nosso privilégio de poder ter Deus na hora da angústia. Eu sei que nós todos aqui já passamos por momentos de angústia. Quando se fala de angústia, está se falando de um momento extremo da nossa vida. Eu já vivi momentos de angústia, de eu achar que eu ia morrer, de tanta tristeza, de angústia, e eu orava, e quanto mais eu orava, mais angústia eu tinha, porque eu via que as orações, aparentemente, elas não estavam sendo ouvidas. No meu ver, eu achava que elas não estavam sendo ouvidas, mas estavam. Só que existe o tempo de Deus. Amém. Existe o momento que Deus ele vai agir. Às vezes Deus age no último momento. Quando nós olhamos para o povo de Israel que estava saindo do Egito, e quando eles andaram um certo tempo, e de repente eles se deparam com um grande mar vermelho na frente, aquele mar, montanhas do lado, deserto do outro, o exército de Faraó logo atrás. E a Bíblia diz que eles começaram a se apavorar e reclamar: será que não havia sepultura lá no Egito para nós sermos sepultados lá? Por que Deus nos tirou de lá para nós morrermos aqui agora na situação, momento de angústia? Porque o perigo era verdadeiro, os inimigos estavam atrás, na frente existia uma barreira, para o lado montanhas, para o outro
no deserto. E às vezes nós nos deparamos assim. Nós não temos como avançar. Olhamos para o lado do deserto, nós não temos recurso. Olhamos para o outro lado da montanha, meu Deus, é difícil. Olhamos para trás, inimigos. Nós somos cercados, irmãos, de circunstâncias difíceis. Porque o próprio Jesus, ele falou aos seus discípulos: olha, no mundo vocês vão passar pelo quê? Provações. Provações. No mundo vocês terão aflições. Não é qualquer coisa não, é aflição. Coisas que às vezes afeta até a nossa saúde, afeta o nosso emocional, afeta a nossa estrutura. Por isso que Deus, ele diz que Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E graças a Deus que Ele não nos permite sermos tentados além da nossa força. Amém. Irmão, nós não temos noção do como nós estamos lutando, de coisas espirituais que nós não temos nem noção. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais assim, em frações de segundo, o que será que nós viríamos ao nosso derredor? O que será que nós viríamos nas ruas, quando nós encontramos essas pessoas trabalhando de bêbado, quando nós passássemos num lugar onde tem pessoas escuras ali, se drogando, se prostituindo? Nós não temos noção do que está nesse mundo espiritual aí. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa angústia, a nossa tribulação não são contra pessoas, mas ele diz assim que são contra os principados. Ele falou de coisas poderosas, que a nossa luta são contra eles, principados e potestades. Aí ele diz assim, contra as forças espirituais do mal na região celeste. E tem traduções que dizem assim, contra este mundo tenebroso. Aleluia. Existem coisas tenebrosas tentando nos tirar a fé, tentando destruir a nossa vida, tentando nos atacar de todas as maneiras. E quando ataca na mente, e a pessoa sofre angústia, vem provações. Eu lembro que uma vez, eu lembro que eu tinha 12 anos, e na época, eu tinha um meu irmão de 2 anos. Esse meu irmão, eu sou mais velho do que ele, 10 anos, e quando eu tinha 12 anos, eu estava em casa, numa tarde lá, sei lá, foi num dia, foi pela parte da manhã. E eu lembro que, do nada, né, eu inventei um negócio lá que eu tinha visto no colégio, eu vi que os colegas meus tinham feito lá no colégio. Eles pegaram assim um cotonete e colaram o cotonete com agulha, e do outro lado do cotonete eles colocaram uma pena, e na emenda do cotonete com agulha eles colocaram um chiclete. Então ficou um dardo, agulha, aí a emenda com chiclete, com cotonete, e aqui na ponta do cotonete eles colocaram penas de galinha, né? E nós criávamos galinha lá, então ficou fácil. Eu fui fazer aquilo. E aquilo, a gente jogava assim, ela ia lá em cima e voltava como se fosse uma peteca, e enfiava. E só caía, enfiava. Nunca caía de lado, porque o peso do chiclete puxava para baixo, para a ponta da agulha. Então a agulha só caía enfiada. Eu lembro que eu fui para casa e fiz aquilo. E eu jogava na parede de casa assim, jogava daqui assim, jogava. Aí aquilo girava e caía na parede. Nossa casa era de madeira. E meu irmão de 2 anos, lá, joguei e ficou lá. E o meu irmãozinho pegou e bateu assim com a vassoura, alguma coisa, e caiu no olho dele. Você imagina, irmãos, a angústia, que aflição. Eu com 12 anos já era entendido, E a minha mãe lavando louça na pia, meu irmão gritando lá, e eu não sabia se eu corria, segurava meu irmão ou voltava para minha mãe. A minha vontade, eu lembro que naquelas frações de segundo assim, eu tive vontade de fugir de casa, porque eu imaginei meu irmão cego ali, e a minha mãe, o que está fazendo com o menino? E o meu irmão chorando e gritando. E eu comecei a chorar, e eu vi quando ela deixou a louça lá e veio na direção. O que foi que fez com meu filho? Foi o que você fez com meu filho? E eu disse, mamãe, a agulha caiu nos olhos dele. Aí ela começou
segurou meu irmão, começou a chorar, meu filho, vem cá, meu filho, meu irmão chorando. E a minha avó morava assim, em questão de 2 metros da nossa casa para a casa da minha avó. A minha avó ouvia minha mãe chorando, e ela perguntou: Dora, o que está acontecendo? O que é esse choro aí? A mamãe, o Edson furou o olho do Ricardo. Mas como? Aí você imagina, né? Eu lá na sala chorando, a minha mãe no quarto chorando, e o meu irmão chorando, e a minha avó, meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Não sei o quê. E aquela aflição, e o meu pai trabalhava, eu imaginava meu pai chegando de tarde, encontrar meu irmão cego, eu apanhar, e assim aquele rebuliço na minha mente, eu vou fugir, eu vou embora. E graças a Deus, porque Deus, irmãos, Ele é presente. Amém. Deus, a Bíblia diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio, é a nossa força e fortaleza, socorro. Ele diz assim, bem presente, Ele está presente aqui, Ele é presente, Ele está aqui presente. Se a gente viesse no ônibus e acontecesse algum imprevisto, um acidente ou um assalto, Deus estava ali. Se nós sairmos daqui e chegarmos até lá embaixo, daqui para lá, Deus Ele está presente. Amém. Ele está presente. Então, eu lembro que meu tio, o pastor Ribamar, que hoje ele é pastor lá em Sergipe, ele trabalhava no centro, na loja Mestre até, eu lembro. Ele vinha, almoçava em casa e depois voltava. Trabalhava como vendedor de móveis, essas coisas, tecido. E eu lembro que ele morava assim, uns 50 metros da nossa casa. Estava recém-casado. E ele vinha, almoçava e voltava. E nesse dia ele passou lá pela minha avó. Sempre passava por lá. Quando ele chegou lá, ele viu minha avó chorando. E ele disse: o que está acontecendo? Aí a minha avó, eu lembro de tudo assim, nitidamente. A minha avó disse: eu Ribamar, o Edson não teve o que fazer, sei lá o que ele fez lá, que furou o olho do menino lá, agora o olho do menino está vazando. E estava saindo, irmão, eu não sei qual é o olho do meu irmão, mas estava saindo assim uma baba, uma crosta. E ele passou do lado de casa, ele olhou pela janela, minha mãe estava com o meu irmão sentado na cama, e o meu irmão entre as pernas dela, e ela chorando assim, abraçada com o meu irmão. Aquela cena, chorando: oh, meu filho, oh, meu filho, meu Deus. E aquele choro ficou na minha mente, aquele desespero, aquela angústia. E o meu tio olhou pela janela: o que foi, Dora? O que foi, Dora? Ah, Ribamar, furou o olho do meu filho aqui, está vazando. Irmão, aquelas palavras entranharam na minha mente. Aquele sentimento de culpa. E o meu tio rapidamente entrou, foi lá pela cozinha, e ele já foi sentando e pediu para minha mãe se afastar, pegou meu irmão, abraçou assim entre as pernas e disse assim: vamos orar, vem orar com o tio aqui, vamos orar e o Senhor vai te curar dessa cegueira, o Senhor não vai permitir que você fique cego. E ele começou a orar, e orou ali, irmãos, e minha mãe chorava para o lado, eu na sala, aquele desespero, eu senti uma angústia mesmo, aquele tormento na minha mente. Eu nunca imaginei de cedo sentir uma coisa daquela, né? Aquele sentimento de culpa, de ter ali o seu irmão ali brincando, e de repente você ser o causador de uma cegueira, né? Aí eu lembro que quando ele orou assim: em nome de Jesus, eu repreendo essa cegueira, em nome de Jesus, está repreendido, e abraçou meu irmão: vai brincar, não vai ficar cego não. E a minha mãe enxugou os olhos dele, todo mundo chorando ali, e disse: não te preocupa não, que não vai ficar cego. Amém. Não vai ficar cego. E a minha mãe pegou ele assim, ficou segurando ele, ainda ficou chorando lá um pouco. Aí de repente ela começou a dizer assim, ele tapava o olho dele com a mão e dizia assim: meu filho, faz assim. E ele, com o olho tapado, fazia assim. Aí tapava o outro lado, faz assim, e meu irmão fazia. Então ele ficou curado ali. Amém. Glória a Deus. E graças a Deus, irmãos, porque Deus tem os homens de Deus. Aleluia. Deus está presente
em espírito, Ele está presente na sua manifestação, mas Ele tem os homens de Deus. Então Ele age também através dos homens de Deus. Uma outra coisa que eu vi, que eu não imaginei assim, nós chegamos lá em Rio Manso, há uns 2 anos atrás, nós estávamos indo lá fazer culto, e nós estávamos visitando uma irmã da nossa igreja, que ela estava com problema de rins, fígado, a senhora bem magrinha, mas com a barriga grande, bem grande, parecia mulher grávida, assim, de 9 meses, coisa muito esquisita, né? Você vê a pessoa magra, as pernas finas, o braço fino, aquela barrigona. E ela tinha vergonha, porque a gente chegava lá, ela estava naquela situação. E nós começamos a orar por ela, começamos a orar, fazíamos uma oração com um óleo e ungia, e todo sábado nós estávamos lá. E calhou, ela foi começar a melhorar, foi melhorando. Ano passado foi aquela que batizou, no evento do pastor Daniel Borges com o pastor Juarez, ela batizou. Ela ficou curada. E quando foi o dia, ela disse assim: olha, pastor, tá bom de vocês orarem aqui no meu vizinho. Ele é aqui do lado, muro com muro, casa com casa, quer dizer, mesmo muro. É aqui do lado mesmo, pode ir lá. Ele está lá, ele está muito doente. E ele falou para nós que o médico vai amputar a perna dele essa semana. Você já pensou? Nós fomos lá no dia de sábado. Toda a equipe do evangelismo estava lá. Todo mundo estava lá. Até o irmão Fabio, que já faleceu, estava lá. E nós chegamos lá, nós batemos, ele estava numa cama que colocaram na sala. E ele tem um irmão que tem problema mental. Esse irmão dele nos atendeu e nós pedimos para entrar e ele nem sabia que a gente ia lá. E eu só fiz dar com a mão, me apresentei para ele, apresentei os irmãos e disse: olha, foi a dona Quinta que pediu para a gente vir aqui orar no Senhor. O Senhor permite? Opa, pode entrar, pode ficar à vontade. Nós entramos, ele estava deitado assim. Aí ele falou o nome dele, ele falou a situação. Ele falou que uma picada de formiga, parece, que ele pegou na perna dele, aí aquela picada de formiga ficou coçando, foi ficando vermelho ao redor, e foi coçando, e a perna dele foi inchando, e do nada, a perna dele começou a ficar negra, foi ficando escura, e ele achava que ia passar, e ele começou a tomar antibiótico e nada resolvia. E quando ele procurou o médico, ele falou que ele foi negligente por ter cuidado logo. E quando ele mostrou a perna dele por baixo do lençol, irmãos, assim, a perna, nem parecia a perna dele, de inchada, e a perna escura, negra. E você olha para aquela situação, você se depara ali com o ser humano, né? O ser humano ali, a perna dele parecia que estava entrando em estado de necrose. Os dedos dele todos assim, não tinha mais nem para onde inchar a perna dele. O meio da canela dele, a pele estava apartando de tanto inchaço. Aí ele disse assim: meu irmão, você crê que Jesus pode te curar? Eu disse: eu creio, porque eu creio. Eu vou. Aí ele queria levantar, eu disse: não precisa levantar não, você fica deitado aí e nós vamos orar. E nós pegamos o óleo mais uma vez, oramos, e os irmãos vieram, irmão Luiz Eduardo, veio o irmão Fabinho, veio o irmão Antônio, o irmão Odisvaldo, o irmão Marli, a irmã Benedita, e nós fizemos uma roda assim, na frente dele. Nós começamos a orar e repreender aquele mal, aquela infecção na perna dele. Amém. Naquele sábado ele falou para nós: olha, pastor, essa semana eu vou lá no médico. Ele falou que tem tudo para amputar minha perna. Você imagina a angústia daquele homem. E disse assim: irmão, vamos confiar. Eu disse para os irmãos: a partir de agora, quando nós chegarmos em casa, não vamos embora daqui, não, deixe de orar por esse homem, vamos orar por ele. E os irmãos oraram, fomos orando durante a semana. Quando foi no outro sábado, aquela sensação de ir lá e ver o que aconteceu com ele. E quando nós chegamos lá, ele já estava sentado. Nós fomos visitar aquele irmão.
Ele falou assim: ô pastor, Deus teve misericórdia de mim, olha como é que está minha perna. Olha como é que está minha perna, pastor. Ela já desinchou, ela estava escura, mas ela estava desinchando. Aí nós fomos na outra semana, ele já estava andando. E foi na outra semana, já estava melhor. E depois ele já estava limpando o lote dele lá. E ele foi lá na igreja, lá dar o testemunho dele. Deu o testemunho dele, de que a perna dele ia ser amputada, não foi amputada. Amém. Tudo porque Deus se fez presente aqui através da oração. Deus é o nosso socorro bem presente. Não é aquela coisa, senão daqui a alguns meses, não é como certas situações que a gente precisa de alguém, ou daqui uma semana, rapaz, quem sabe eu posso te ajudar, ou mais tarde, depois, olha, depois eu vejo isso para você. Não, Deus não é depois não, Deus é agora. Por isso que diz assim: Deus, Ele é o nosso refúgio. O que é refúgio? O que é refúgio? É o lugar onde a gente se torna o quê? Seguro. Irmãos, nesse mundo que nós estamos, se nós não estivermos na palavra de Deus, se nós não estivermos nos caminhos do Senhor, na presença de Deus, nós vamos ser sufocados por angústia, por problemas, por desilusão, por traumas, quem sabe até lá da infância, da juventude. Vamos lembrar de pecados que nós cometemos, que Deus já perdoou, que Deus já pagou, mas aquilo fica na mente, as pessoas costumam lembrar. Então nós lutamos contra nós, lutamos contra situações, com a adversidade, contra a enfermidade, lutamos contra a falta de recursos. Tudo isso nós lutamos, todo dia, toda semana, todo mês, entra ano e sai ano, a nossa luta são essas coisas. E Jesus, ele falou: olha, vocês vão ter sim aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Como é que eu posso ter bom ânimo no meio da luta, no meio da tribulação? Como é que eu posso ter bom ânimo? Parece assim um contraste, né? Parece assim que Deus mas não é o Senhor que está aqui no meu lugar. Não. A Bíblia diz que Ele, Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas. Amém. Ele passou pelo que nós estamos passando. Ele padeceu todas as coisas e muito mais, porque Ele foi levado à cruz, Ele foi crucificado. E a Bíblia diz assim que hoje nós temos um sumo sacerdote que pode nos socorrer. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E hoje Ele pode socorrer aqueles que a Ele se chegam para receber socorro em momento oportuno. Aleluia. Então, Amém. irmãos, então eu dou graças a Deus. Eu passo situações, eu passo por enfermidade, irmão Toninho passa, cada um dos irmãos aqui passa, o pastor Robson passa, nós, a irmã Elisete está passando por situação agora, situação dos pés inchados, e hoje eu falei assim: irmã, isso vai passar, irmã, isso vai passar. Não fique presa ao que está acontecendo, não. Mentaliza lá na frente, o que está lá na frente. Quando o pastor Geraldo estava lá no hospital, 2 dias antes de fazer a cirurgia, eu via que a coisa ia ficando tensa, porque a situação dele era de risco, sim, de morte. Antes dele fazer a cirurgia, a equipe médica veio e falou: olha, você vai ser transferido para o Santa Casa, porque caso na sua cirurgia aconteça alguma coisa, o que ela quer dizer? Nós não temos essa máquina aqui. Tipo assim, se você fizer a cirurgia aqui e não sair como nós esperamos, você vai morrer aqui. Aí veio a junta médica e conversou, estava lá perto dele, e a moça falou, a chefe, né, a líder da equipe médica, falou: olha, seu Geraldo, a equipe lá é uma equipe muito competente, são acostumados a fazer esse tipo de cirurgia, mas tem um mais. Você já tem 70 anos. O que estava do lado dele tinha 30 e poucos anos, o outro tinha 40 e poucos anos, todos eles com o peito, com a marca de cirurgia, e andando para lá e para cá. Eu até disse assim: olha, pastor, eles também fizeram, né? Eles fizeram, olha só, eles estão aí, eu também, graças a Deus você vai ficar bem também. Só que a realidade do pastor era outra. Os rapazes eram novos, 30 e poucos anos, outro 42, se não me engano. Já estava ali com o peito todo aberto, a perna aqui, a cirurgia aqui, mas ele estava andando, ia lá, conversava, ia no corredor, olhava. Só que o pastor estava debilitado, já vinha ficando debilitado há muito tempo, estava sem dormir,
estava praticamente sem se alimentar. Então a tendência dele só estava piorando, enfraquecendo. Tudo era contra aquela situação. E eu disse assim, pastor, eu disse assim, mentaliza, lá daqui umas 2, 3 semanas eu estou em casa. Faça isso, mentalize. Ele disse, pois é, imagina o senhor já saiu daqui, ó, daqui uma semana, ó, nós já estamos aqui dentro quase um mês. O senhor veio para cá dia 1º de janeiro. Ele já foi internado no dia 2 de janeiro. Nós fomos lá, já estava uma situação deplorável. E quando foi lá pelo dia 26, já quase um mês lá dentro, eles falaram assim, como já passou quase um mês que o senhor está aqui, você vai fazer a cirurgia amanhã, aí daqui de repente vai passar um mês já lá na frente. Daqui a um mês lá na frente o senhor já vai estar lembrando do que está acontecendo hoje aqui. Aí no outro mês o senhor vai lembrar só de longe o que o senhor passou. E eu falei, lembra, mentaliza lá na frente, lá na frente. Então é isso que nós devemos fazer, porque foi isso que Deus ele falou assim, olha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós. Ele ainda diz assim, olha, pensamento de quê? De paz. O que Deus ele tem para nós é um futuro seguro. Ele diz assim, um futuro que você deseja. O que é que nós desejamos para o nosso futuro? Se não for salvação, se não for um final de vida abençoado, se não for um final com Deus, é isso que nós mentalizamos. Amém. Então ele falou, eu que sei o que eu penso de vocês. Ele quer dizer assim, olha, aquilo que vocês pensam de bom para o futuro de vocês, eu penso muito mais. Eu tenho muito mais. O que vocês pensam é bom mais do que eu penso. É eu que sei o que está preparado para vocês. E ele diz assim, pensamento de paz. É um pensamento que para dar para vocês um futuro que vocês desejam, um futuro que vocês esperam. Então, quando nós estivermos passando por essas situações, nós temos que fazer como Jeremias falou assim, olha, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Estou passando isso hoje, mas a promessa que eu tenho de Deus é essa, um futuro de paz, um futuro de bênção, um futuro seguro. Então é isso que nós devemos mentalizar, olhando sempre para o futuro. O apóstolo Paulo ele falou que se nós esperássemos em Cristo somente nessa vida, se a nossa vida fosse só essa, irmão Danilo. O irmão já tem quase 80 anos, né, eu acho. Aí se de repente já estou perto de 80 anos, daqui a pouco eu morro, acabo. Aí a minha vida foi só isso aqui, não. Tem muito mais nesse mundo por vir que nós não imaginamos. Amém. A nossa vida não é só isso aqui, não. Eu vim sábado para cá e volta, eu volto, chego no horário, o pastor Robson chega, volta mais tarde ainda. Um dia isso aqui vai acabar. Amém. Um dia, a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, não haverá lembrança das coisas passadas. A Bíblia diz que Deus ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, toda a aflição que nós passamos aqui, não é para se comparar. O apóstolo Paulo ele fala, eu tenho por certo, ele diz assim, eu estou convicto, eu sei que tenho crido, eu estou ciente, eu estou persuadido de que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória por vir, a glória que vai vir. Ele vai dizer assim, a se revelar em nós. Aleluia. Não é somente para nós, mas em nós. Amém. Então esse corpo que o apóstolo Paulo diz que é perecível, se você se cortar agora aqui, vai inflamar, daqui a um dia, 2 dias, está cheio de pus, você espreme, sai aquele pus fedorento, você machuca o dedo, arranca uma unha, daqui a um dia aquilo está inflamado, está cheirando mal, você está no corpo corruptível, um corpo passível de adoecer. Mas o apóstolo Paulo diz que a glória há de ser revelada em nós. É no nosso corpo que essa glória vai ser revelada. Vasos de barro que Deus escolheu para manifestar a glória dele. E o apóstolo João ele diz assim, filhinhos, ainda não chegamos a ser o que nós devemos ser, ainda não somos aquilo que nós vamos ser um dia. Ele diz assim, porque assim como ele é, semelhante a ele diz assim, nós seremos. Agora, como que
nós seremos semelhantes a ele. E João ele fala em Apocalipse que quando ele olhou para o meio daquele calçado de ouro ali, aquele que estava ali no meio, e João ele começa a descrever a aparência de Jesus. Cabelos brancos, né? Cabelos brancos, seus olhos como tocha de fogo, as suas vestes resplandecentes, aquele cinto no seu lombo ali, os seus pés e as suas mãos com bronze polido. E João descreveu aquela visão ali, como ele imaginava na sua época. Ele descreveu para aquilo que era na sua época. E ele falou assim: nós seremos semelhantes. Aleluia. Amém. Nós seremos, irmãos. Glória a Deus. Seremos semelhantes. Hoje nós temos essa aparência de fraqueza. Você vê um irmão com 2 dias de febre, você olha chegar lá, o irmão está pálido. Você vê um irmão com 2, 3 dias de febre, com vômito e outras coisas, chega lá, a pessoa está desfigurada, 2, 3 dias. Mas isso um dia se transformará em um corpo de glória. Eu sei, eu tenho testemunho da minha família, que uma tia minha adoeceu de um câncer, né? Caiu e infeccionou por dentro, e de lá desencadeou uma doença feia dentro dela. E eu lembro que quando ela, na semana que ela morreu, ela começou a ter visões. E o médico não sabia. Ela dizia para minha prima, a minha prima falou que depois o médico chamou ela e disse: olha, sua mãe não está bem, ela está falando só. E a minha prima ficou assim, não sabia o que estava acontecendo. E quando a minha prima foi lá para minha tia, a minha tia falou para minha prima assim: olha, minha filha, toda tarde assim, tal horário, vem 2 homens de brancos, eles ficam aqui do meu lado conversando, só dizendo assim: Alda, o nome dela era Alda, olha, Alda, nós viemos aqui para te levar, nós aqui vamos te levar, mas aguarda só um pouco, ainda não chegou o seu tempo. E ela conversava com eles, e o médico não via os 2 anjos, e o médico achava que ela estava falando só, ela não está bem, ela está falando, começou a falar só. E a minha tia contou para minha prima: não, minha filha, não estou falando só não, são os anjos que estão aqui, eles vêm aqui comigo, eles falam aqui comigo, e eles disseram que quando eu estiver pronta para ir, eles que vão me levar. E a minha prima se entristeceu porque ela sabia que a mãe ia morrer, mas ao mesmo tempo ela se alegrou, porque ela sabia para onde a mãe dela estava indo, a minha tia estava indo. As aflições, esse momento que nós estamos passando hoje aqui, essa nossa, como a Bíblia diz assim, é uma breve e momentânea diante da eternidade com Deus. Essa vida que nós temos de 60, 70 anos, de luta, de tanto embate, tanta coisa, tanto contratempo numa vida de 60, 70 anos. O apóstolo Paulo ele falou que isso aqui é uma breve e momentânea situação. Por que é breve e momentânea? Porque diante da eternidade com Deus, isso aqui é uma fração de milésimo de segundo. Uma vida de 70 anos não é nada diante de uma eternidade sem volta com Deus. Por isso que vale a pena, por isso que vale a pena, irmão, resistir, por isso que vale a pena, sabe, fazer a obra de Deus, ainda que alguns critiquem, ainda que alguns zombem de você, porque você aparentemente está só, ainda que o seu corpo esteja ali sendo enfraquecido cada dia, mas a Bíblia diz: num abrir e fechar de olho, né? O nosso corpo ele será tomado por uma glória que está oculta. O apóstolo ele diz assim, que a nossa vida está oculta em Jesus, está escondida, e quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos. O que está dentro de nós vai se manifestar. A glória que está dentro de nós, guardada ali para o dia daquele momento da transformação. Por isso que a Bíblia diz que a natureza hoje geme, né? A natureza vive uma expectativa pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Então a natureza, ela sabe de alguma maneira que os filhos de Deus serão transformados.
E a Bíblia diz que ela vive nessa expectativa. Nós seremos transformados. Nós podemos estar dentro do metrô e de repente acontece, seremos transformados dentro do metrô. Podemos estar vindo de ônibus, de Uber, podemos estar voltando perto de casa, ali alguns metros de casa, podemos estar dormindo, podemos estar tomando banho, podemos estar na rua evangelizando, em qualquer lugar, a qualquer momento. Essa glória vai se manifestar e nós vamos sair desse mundo e isso aqui tudo será passado. E não será mais lembrado o que nós passamos aqui, não haverá mais lembrança, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, lembrando, dor, porque agora, irmãos, nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Amém. Então eu digo para os irmãos, perseverem, né? Persevera, porque vale a pena servir ao Senhor. Aleluia. Quando nós entrarmos pelos portões celestiais e encontrarmos tudo aquilo que está preparado para a igreja, embora a gente tenha passado tanta coisa, mesmo assim, se a gente pudesse criar um pensamento lá e dizer assim, olha, o que eu passei lá foi pouco diante daquilo que o Senhor tem preparado. Amém. É pouco. Ruas de ouro, muros com pedras preciosas, o mar de cristal, a árvore da vida, a praça ali, tudo eterno, tudo preparado para aqueles que amam o Senhor. Então, Davi, ele diz assim, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele não vai nos deixar, irmãos, Ele não vai nos deixar. Amém. José, quando o povo estava ali crescendo no Egito, e José, pouco antes dele morrer, ele falou assim, Deus certamente vos visitará, nós não vamos ficar no Egito. Ele quis dizer assim, eu estou morrendo, mas Deus certamente sabia, assim se eu morresse hoje e Jesus não tivesse voltado, mas eu sei que ele vai vir. Então eu poderia dizer para aqueles que estiverem vivos ali, olha, eu estou morrendo, mas Deus vai levar a sua igreja. Continua. E ele falou assim, quando ele visitar o seu povo aqui, vocês levem meus ossos daqui. Levem meus ossos. E a Bíblia diz que quando o povo saiu naquele mesmo dia, a Bíblia faz menção de que o caixão de José foi levado. E os ossos dele, até os nossos ossos, pertencem a Deus. Os nossos ossos, toda a nossa estrutura. E Deus mandou que ele saísse, levasse seus bois, seus animais, ainda disse assim, nem uma unha ficará. Então Deus cuida de nós, do cabelo, da cabeça até os pés, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. Amém. Então, graças a Deus, Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar perseverando, irmãos, porque Deus, Ele é sim o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, Aleluia, eu Jesus. te louvo, meu Deus. Glória a Deus. Promessas Bendito é o teu nome, Senhor. Promessas que não podem Tu és falhar. todo O Senhor poder. prometeu estar conosco todos os dias Bendito até a seja consumação do século. Exaltado é o Senhor nosso Deus. Senhor, porque o Senhor está conosco. Bendito é A o tua teu promessa, a nome. tua mão, Obrigado, os cuidados estão sobre Senhor, nós, sobre porque nossas aqui famílias, chegamos em nome Deus, sobre a de sua igreja, sobre o teu povo. cultuamos ao Senhor em O mundo pode nome virar de de cabeça para baixo. Cantamos louvores em nome de Jesus. O Senhor está no controle de tudo. E agora O Senhor sabe, retornamos para as nossas sabe, meu casas, Deus, que em nosso nome do futuro Senhor está Jesus seguro. Cristo. O Senhor está Aleluia. com o nosso futuro nas suas mãos. Aleluia. Nós pertencemos Glória aqui. a Deus. Aumenta, Senhor, a nossa Bendito fé. seja Reanima, Deus. Senhor, aqueles que estão abatidos. Aleluia. Dá ânimo ao cansado, meu Deus, dá vigor Bendito ao abatido. seja Deus. Meu Deus, renova a esperança, a fé daqueles que se encontram abatidos. Aleluia. Desacreditados, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. E nós te adoramos e bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor.